Eu sempre gostei de arrumar a casa antes do pôr do sol. Era um hábito bobo, mas me dava a sensação de que eu controlava alguma coisa. Colocava o arroz no fogo, arrumava a mesa com 2 pratos e um pequeno vaso de flor no centro. O cheiro de alho dourando me abraçava. Eu respirava fundo e me convencia. Está tudo bem. Marcos chegaria cansado, beijaria nossa testa, brincaria com nosso filho, e eu teria mais um motivo para agradecer. Eu repetia essa cena todos os dias, como quem reza um mantra para espantar o vazio. Eu acreditava no nosso casamento com a mesma fé com que eu acreditava no amanhã. A gente se conheceu numa quarta-feira chuvosa. Ele me emprestou um guarda-chuva. Eu sorri, ele sorriu, e a cidade pareceu desacelerar só para nos ver. Nosso namoro foi rápido, nosso casamento simples. Juramos parceria, respeito, amor. Eu sempre levo juramentos a sério. No começo ele me olhava como quem encontra um tesouro. Eu me sentia escolhida, vista, importante. Você é a minha casa, ele dizia. E eu, que cresci sem ouvir muitas declarações, me agarrei àquelas palavras como quem encontra uma tábua no meio de um mar revolto. Construí tudo em volta da nossa promessa. Os planos, as economias, o berço do nosso filho, o armário da cozinha, as fotos em porta-retratos espalhadas pela sala. Cada quadro era uma âncora, cada lembrança, um tijolo. Eu acordava cedo, fazia café, preparava a lancheira do nosso pequeno, beijava Marcos antes dele sair. Ele dizia: volto cedo. Eu acreditava. O mundo parecia ter um ritmo certo quando ele falava assim. Eu me olhava no espelho e pensava que era feliz. Talvez eu já sentisse um incômodo lá no fundo, mas eu não sabia dar nome para aquilo. Preferi chamar de cansaço, de fase, de vida adulta. Havia sinais que eu escolhia ignorar. O celular sempre virado para baixo. As mensagens apagadas rápido demais. As mudanças de humor. O banho demorado quando chegava mais tarde. Uma camisa que cheirava a perfume que não era meu. Eu lavava a peça e silenciava o pensamento. É coisa da sua cabeça, Ana, eu dizia para mim mesma. Não estraga o que está bonito. Eu aprendi cedo a sobreviver. Quando doía, eu enfeitava. Eu passava pano no chão e no coração ao mesmo tempo. Com o tempo, ele começou a falar de pressão no trabalho, de metas, de clientes difíceis. Eu ensaiava perguntas, mas morria de medo das respostas. Eu me recordo de uma noite em especial. Chovia lá fora. Nosso filho dormia. Marcos entrou em casa, jogou a chave na mesa, tirou os sapatos e sentou no sofá sem olhar para mim. Eu levei um prato com o que eu sabia que ele gostava. Frango com molho, arroz soltinho, salada de tomate com manjericão. E esperei um sorriso. Ele comeu em silêncio. Eu também. O som dos talheres parecia maior que a cozinha. Quando fui buscar água, eu senti um frio que não vinha da janela. Era a distância. Ela estava sentada com a gente, ocupando a cadeira vazia entre nós. Mesmo assim, nos domingos, eu insistia no ritual. Varria a varanda, plantava novas mudas nos vasos, embrulhava a vida num papel de presente e dizia para mim que tudo era questão de fase. A gente ia à feira, comprava frutas, brincava com nosso filho no parquinho. Eu fotografava. Escolhia o melhor ângulo, postava. Família é tudo, eu escrevia. As curtidas me anestesiavam por alguns minutos. Depois o silêncio voltava. E eu sempre arrumava alguma coisa para fazer. Louça, roupa, a gaveta de meias, a bolsa da escola. Eu ocupava as mãos para não ter que encarar o que faltava dentro de mim. Eu trabalhava como atendente em um escritório pequeno. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas e me dava rotina. As colegas comentavam da vida. Falavam de casamento, de brigas, de ciúmes. Eu ouvia e calava. Às vezes, uma delas soltava: "Homem é tudo igual." Eu sorria de canto e defendia: "Ah, o Marcos é tranquilo. Não é de confusão." E repetia como quem reza: "Ele é de família." Eu queria acreditar nisso mais do que qualquer outra coisa. Às quartas-feiras, minha mãe ligava. Perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que sim. A voz dela reconhecia minhas pausas, mas respeitava o meu silêncio. "Se cuida, minha filha," ela dizia. Eu olhava para a pia cheia e respondia que sim, que eu estava bem, que precisava desligar para terminar o jantar. Eu desligava, respirava e continuava. A vida não esperava a gente se arrumar por dentro para continuar acontecendo. Às vezes, eu me pegava lembrando da mulher que eu era antes do casamento. Eu tinha sonhos que cabiam num caderno. Fazer um curso, aprender um instrumento, viajar para uma praia que só conhecia por fotos. Eu me casei e arquivei o caderno. Troquei os meus sonhos pela nossa casa. E por um tempo, isso me bastou.
Porque eu tinha certeza de que amar era sinônimo de ceder, de priorizar o outro, de persistir. Quando nosso filho nasceu, eu chorei de alegria. O coração ganhou outra batida. Eu prometi ser porto, escudo, abrigo. Eu aprendi a fazer mamadeira no escuro, a dormir em pedaços, a sorrir mesmo cansada. E na maioria dos dias eu me sentia inteira por causa dele. Eu lembrava de Marcos passando a mão no cabelo do bebê e dizendo, meu campeão. Naquela hora nada doía. É como se a luz da manhã apagasse as sombras da noite. Mas a noite sempre volta. E com ela, os atrasos. As desculpas. Os não me espera. As mensagens que não chegavam. Eu, do lado de dentro, girando a colher na panela para espantar o nervoso. Eu sentava no sofá e escutava o barulho do corredor. Cada porta abrindo parecia ser a nossa. Cada elevador parando no nosso andar me fazia prender a respiração. Quando ele enfim chegava, eu me levantava rápido para parecer que eu estava ocupada e não esperando. Orgulho bobo. Medo de mostrar carência. Eu dava um oi comum como quem não passou a última hora ensaiando um abraço. Houve um dia em que eu tentei conversar, o coração batendo solto no peito. Eu escolhi palavras cuidadosas, quase tímidas. Marcos, você tem andado distante. Aconteceu alguma coisa? Ele desviou os olhos e respondeu que era cansaço. Eu disse que podia ajudar. Ele sorriu de lado, me fez um carinho rápido e foi tomar banho. A água do chuveiro encobriu qualquer frase que tivesse coragem de sair da minha boca. Eu fiquei parada na porta do quarto, abraçando as próprias mãos. Eu pensei que amar era isso, esperar passar. Eu me agarrei nessa ideia como quem segura a prancha numa onda forte, sem perceber que eu já estava engolindo água fazia tempo. Nem tudo era sombra. Havia dias bons. A gente ria de coisas bobas. Víamos um filme de comédia. Comíamos pipoca no sofá, o nosso filho no meio, feliz, pedindo mais. Eu olhava para aquela cena e pensava, é por isso que eu fico. É por isso que eu escolho acreditar. A vida tem dessas. Mistura o doce no salgado para confundir o paladar do coração. E a gente segue comendo, sem saber onde começa o amargor. Eu gostava de andar de mãos dadas com ele na rua. Por fora, éramos o casal comum. Por dentro, eu dividia a mão com a dúvida. Eu queria um sinal claro de que eu estava inventando coisa. Eu queria uma prova de que o amor, mesmo cansado, ainda morava ali. Eu pedia isso em silêncio. Deus, destino, sorte, qualquer um que me ouvisse. Me dá um motivo para ficar tranquila. Me dá um argumento contra o meu próprio pressentimento. Numa noite de sábado, fomos a um aniversário de família. Risos, bolo, copos batendo, música baixa. Ele estava leve, eu também. Brincamos de dançar na cozinha, só nós dois por 30 segundos. Eu encostei o rosto no ombro dele e senti o cheiro do nosso começo. Foi rápido. Um lampejo, um respiro. Eu voltei para casa segurando aquele instante como quem protege uma chama no vento. Eu me deitei e dormi sorrindo. Acordei no domingo decidida a continuar. Eu ainda queria que desse certo. Eu não sabia, mas aquele domingo seria o último em que eu conseguiria acreditar sem discussão com a realidade. Ainda havia flores no vaso da mesa. Ainda havia lugar para 2 pratos. Ainda havia fé no que eu dizia para mim mesma. A casa estava arrumada. O arroz soltinho. A janela aberta. O meu mundo, por um fio, segurado por todas as pequenas rotinas que eu inventei para não desmoronar. Eu chamei isso de vida perfeita por muito tempo. Hoje eu entendo. Era uma vida cuidadosamente arrumada para esconder o que estava faltando. Eu não mentia para os outros. Eu mentia para mim. E eu mentia por amor. Porque admitir que algo estava quebrando doía demais. Porque eu não sabia como recomeçar. Porque eu tinha medo do que viria depois. Naquela noite, como em tantas outras, eu apaguei as luzes da sala, fechei a porta da varanda, conferi se o nosso filho estava coberto e me deitei ao lado de Marcos. Toquei de leve a ponta dos dedos no braço dele. Ele não se moveu. Eu virei para o lado e olhei o teto. O ventilador fazia um barulho baixo, quase um lamento. Eu fechei os olhos e pedi de novo. Me dá um motivo para continuar acreditando. Eu adormeci assim, sem saber que, em breve, eu teria a resposta. E que ela viria do pior jeito possível. Marcos sempre soube como me conquistar. Ele tinha aquele jeito seguro de falar. Um sorriso que acalmava, uma presença que enchia o ambiente. No começo, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ele me fazia rir quando eu queria chorar. Ele me olhava como se eu fosse única. Ainda hoje, consigo lembrar da sensação de estar ao lado dele em uma festa qualquer e perceber como outras mulheres também o olhavam. Mas era comigo que ele ficava. Era comigo que ele dançava, me girava no meio da sala, cochichava no ouvido.
Eu me sentia escolhida. E por muitos anos, me apeguei a essa lembrança como se fosse prova de que nada poderia nos derrubar. Nosso filho foi o maior presente da minha vida. Lembro da primeira vez em que Marcos o segurou no colo. As mãos grandes tremiam, os olhos marejados. Meu campeão, ele disse, e eu nunca o vi tão vulnerável. Naquela noite, enquanto eu tentava adormecer com dores ainda do parto, ele ficou horas sentado ao lado do berço, admirando o bebê respirar. Aquela imagem me sustentou por muito tempo. Eu repetia para mim mesma: um homem que ama o filho assim nunca seria capaz de me machucar. Mas a vida tem formas silenciosas de mostrar quando algo está errado. Eu só não quis ouvir. Primeiro foram as pequenas ausências. O voo demorar um pouco mais no trabalho virou rotina. As ligações, antes frequentes, foram rareando. O beijo na porta de casa se tornou automático, sem brilho. Eu dizia a mim mesma que era o peso das responsabilidades, que todo casamento passava por fases. Era isso que minhas amigas falavam, era isso que eu queria acreditar. Depois vieram os gestos diferentes. O celular, que antes ficava largado na mesa, passou a acompanhá-lo até no banheiro. As mensagens apagadas rapidamente. Uma notificação que aparecia e sumia antes que eu pudesse enxergar o nome. Eu perguntava com delicadeza quem era, e a resposta vinha seca: coisa do trabalho. Eu engolia a desconfiança e me convencia de que desconfiar demais podia estragar o que ainda estava bom. Nos fins de semana, ele começou a se distrair fácil. Nosso filho corria pelo quintal, chamava: "Papai, olha eu!" E Marcos demorava a reagir. Às vezes nem olhava. Eu me irritava, mas logo perdoava quando ele se levantava, pegava o menino no colo e rodava pelo ar, os dois rindo alto. Eram nesses instantes que eu esquecia o incômodo. Eu olhava para a cena e pensava: nada pode estar errado, olha como ele ama o nosso filho. Só que o coração, por mais que tente se enganar, reconhece quando algo está faltando. Lembro de uma noite em que preparei um jantar especial. Coloquei um vestido que ele sempre elogiava, caprichei na comida, deixei nosso filho com a minha mãe. Esperei que fosse uma noite só nossa, como antigamente. Ele chegou atrasado. O cheiro do perfume diferente entrou na sala antes dele. Eu perguntei se queria comer. Ele disse que já tinha jantado com um cliente. Eu sorri, mas por dentro chorei. Apaguei as velas, guardei a comida e disse para mim mesma: não seja dramática, ele está cansado. As pequenas mentiras começaram a se acumular como poeira que a gente finge não ver. Uma camisa esquecida com cheiro que não era meu. Um sorriso que não chegava nos olhos. O silêncio no carro, preenchido por desculpas ensaiadas. Eu sentia, mas não queria acreditar. Porque acreditar significava desmontar a casa inteira que eu construí em torno da palavra família. Nosso filho, sem perceber, se tornou meu porto seguro. Quando Marcos demorava demais, eu me deitava ao lado do menino e ouvia sua respiração calma. Aquilo me trazia paz. Ele me abraçava com braços pequenos e eu sentia que, mesmo que tudo desmoronasse, eu ainda tinha alguém que dependia de mim. Ele nunca pedia muito. Só minha presença, só meu olhar atento. E era isso que me lembrava do meu valor quando Marcos parecia esquecer. Um domingo à tarde fomos ao parque. O sol estava forte, o vento leve. Nosso filho corria feliz, chamando por nós. Eu tirei fotos, registrei cada sorriso. Quando olhei para Marcos, ele estava no celular, rindo sozinho, como se estivesse em outro mundo. Eu o chamei, ele guardou o aparelho rápido demais. Eu fingi não notar, mas o coração apertou. Foi naquele momento que percebi. A distância não era só cansaço, era escolha. Ele estava em outro lugar, mesmo estando ao meu lado. Eu tentei me convencer de que dava para salvar. Comecei a me arrumar mais, ser mais paciente, preparar surpresas. Ele agradecia, mas parecia indiferente. Eu falava de planos, ele mudava de assunto. Eu mencionava uma viagem, ele dizia que não tinha tempo. Era como se nossos caminhos estivessem se bifurcando sem que eu pudesse puxá-lo de volta. Minha mãe, mais atenta do que eu gostaria, certa vez me disse: "Ana, você anda com o olhar perdido." Eu respondi que era cansaço. Ela não insistiu. Eu agradeci por isso, porque eu não tinha coragem de abrir a ferida. Naquela época, eu ainda acreditava que amor era resistir, suportar, insistir. Eu não entendia que o amor verdadeiro não exige que a gente se apague. Eu confundia fidelidade com cegueira. Eu confundia paciência com silêncio. Eu confundia esperança com medo de ficar sozinha. Os sinais estavam lá, escancarados. Mas eu, por amor ou covardia, fechei os olhos. Preferi acreditar na memória do homem que segurou nosso filho no colo pela primeira vez. Preferi me prender ao sorriso que um dia foi só meu.
Preferi chamar de fase o que já era fim. Eu me agarrava a essas migalhas como quem segura a beira de um penhasco. Só que o penhasco não avisa quando o chão cede. E eu estava prestes a cair, sem saber que não havia rede me esperando. Eu sempre ouvi dizer que o coração sabe antes dos olhos, que o corpo pressente antes da mente aceitar. E talvez seja verdade, porque no fundo eu já carregava a certeza de que havia algo errado. Eu só não estava pronta para encarar. Mas naquele dia, a vida não me deu escolha. Era uma sexta-feira comum. Eu saí mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. Decidi passar no mercado e comprar ingredientes para fazer o prato preferido do Marcos, lasanha de carne com bastante queijo gratinado. Eu queria surpreendê-lo, mostrar que ainda me importava, que ainda acreditava na gente. Entrei em casa animada, mas a sala estava silenciosa. Nosso filho estava com minha mãe, então pensei, ótimo, uma noite só para nós dois. Enquanto guardava as compras, percebi que Marcos tinha esquecido o celular sobre a mesa. Ele nunca fazia isso. O aparelho vibrava de tempos em tempos. Uma notificação iluminava a tela, um nome feminino acompanhado de um coração. Eu congelei. Senti o sangue descer rápido para os pés. Não toquei no celular. Eu não queria ser invadida pela verdade. Eu só fiquei ali, parada, com a mão sobre o balcão e a respiração curta. Ele chegou minutos depois, sorridente. "O que faz aqui tão cedo?" Perguntou como se nada fosse. Eu forcei um sorriso. Não disse nada sobre o telefone. Naquele momento, percebi que minha vida era um palco. Ele atuava, eu fingia acreditar e a peça continuava. Mas o destino não se contenta com silêncios. No dia seguinte aconteceu. Fui visitar uma amiga que morava próximo ao centro. Na volta, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, vi um carro estacionado perto de uma lanchonete. Reconheci de longe. Era o carro de Marcos. Meu coração disparou. Eu poderia ter seguido meu caminho fingindo que não vi, mas minhas pernas andaram sozinhas até ali. Cheguei devagar, quase sem ar, e lá estava ele. Dentro do carro. Não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher ria alto, jogando a cabeça para trás, tocando o braço dele com intimidade. Era como assistir a uma cena que nunca foi escrita para mim. Eu fiquei parada, olhando pela janela embaçada. Ele segurava a mão dela como já não segurava mais a minha. O sorriso dele era pleno, leve. Um sorriso que eu já não via há meses. Meu corpo tremia inteiro. As mãos frias, o estômago embrulhado, a garganta fechada. Foi como se alguém tivesse arrancado meu coração com as próprias mãos. Eu quis bater no vidro. Eu quis gritar. Eu quis abrir a porta e perguntar por quê. Mas não fiz nada. Eu só fiquei ali, congelada, assistindo à destruição da minha vida como quem assiste a um filme em câmera lenta. A mulher percebeu primeiro. Virou o rosto e me viu. Seus olhos se arregalaram por um instante. Ela disse algo a Marcos. Ele virou. Quando nossos olhares se encontraram, eu soube. Não havia mais desculpas. Não havia mais como negar. Ele me olhou com susto, depois com raiva. Como se eu fosse a intrusa, a errada. Eu dei um passo para trás. Não chorei. Não gritei. Apenas virei as costas e andei. As pernas não obedeciam direito. Eu tropeçava na calçada. O som do trânsito, das pessoas, tudo ficou distante. Eu sentia o gosto amargo na boca, como ferro, como sangue. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Cheguei em casa sem lembrar do caminho. Fechei a porta, encostei as costas e desabei no chão. O choro veio como um grito preso por anos. Eu abracei as próprias pernas, soluçando sem ar. Era como se o mundo tivesse acabado. E de certa forma, tinha acabado. O mundo que eu conhecia, a família que eu acreditava ter, o homem em quem confiei minha juventude, tudo se despedaçava diante de mim. Passei a noite acordada. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. Ele rindo, ela tocando o braço dele, o olhar que não era mais meu. Eu levantava, andava pela casa como um fantasma, pegava a foto do nosso casamento e encarava por minutos, tentando entender onde eu tinha errado. De manhã, quando Marcos voltou, eu estava sentada na sala, exausta, os olhos inchados. Ele entrou sem olhar para mim, jogou a chave na mesa e disse: "A gente precisa conversar." Eu ri. Ri com amargura. "Agora você quer conversar?" Perguntei com a voz rouca. Ele tentou justificar. Falou de fase difícil, de coisas que eu não entendia. Eu escutei, mas era como ouvir alguém falando em outro idioma. Nenhuma palavra fazia sentido. Tudo que eu via era a imagem dele segurando a mão dela, sorrindo como não sorria mais para mim. "Você destruiu a nossa família", eu disse com lágrimas silenciosas. Ele ficou calado. Não negou,
Não pediu desculpa de verdade. Apenas calou. E naquele silêncio eu entendi que não havia nada mais a salvar. Nos dias que seguiram, a dor virou sombra. Eu ia trabalhar no automático. Cuidava do nosso filho tentando esconder a tristeza. Mas ele percebia. Crianças sempre percebem. Um dia, ele encostou a cabecinha no meu ombro e disse: "Mamãe, você tá chorando por dentro, né?" Eu o abracei forte. Foi nesse abraço que encontrei o único motivo para não me deixar afundar de vez. Naquele momento eu ainda não sabia, mas aquele seria apenas o começo do meu fundo do poço. Porque ser traída dói, mas ter que se reerguer sozinha, com um filho nos braços e uma vida inteira em pedaços, é um desafio que nenhuma mulher deveria enfrentar e que eu tive que aprender a suportar. Depois do flagrante, a minha vida virou cinzas. Eu caminhava pela casa como uma estranha. Os móveis, as fotos, os cheiros, tudo gritava lembranças que já não pertenciam mais a mim. A cama parecia enorme, fria. O silêncio da madrugada pesava como toneladas. Eu deitava, mas não dormia. Passava horas olhando para o teto, revivendo a cena dele com outra mulher. Era como uma ferida aberta que não cicatrizava. As noites eram longas e cruéis. Eu fechava os olhos e via os dois rindo juntos. Acordava com o coração disparado, coberta de suor frio. Ia até a cozinha, tomava água, mas a garganta continuava seca. Me sentava na mesa e encarava o vazio. A madrugada inteira passava, e o sol me encontrava de olhos inchados, sem forças. As pessoas ao meu redor não ajudavam. Eu imaginava que teria apoio, um ombro amigo, mas não foi assim. Algumas amigas se afastaram como se minha dor fosse contagiosa. Outras, piores, diziam frases que me cortavam mais do que consolavam. Homem é assim mesmo. Você tem que se cuidar mais. Talvez você tenha deixado ele escapar. Eu sorria de canto para não chorar na frente delas. Mas por dentro eu me despedaçava ainda mais. Na vizinhança, os olhares mudaram. Eu sentia os cochichos quando passava. O casamento que parecia perfeito agora era assunto de fofoca. A mulher que postava fotos felizes agora era a traída. Eu era reduzida a essa palavra, traída. Era como se toda a minha vida fosse resumida a esse rótulo. Minha mãe foi uma das poucas que permaneceu firme. Ela me olhava em silêncio, como quem entende sem precisar perguntar. "Força, minha filha", dizia baixinho, passando a mão nos meus cabelos. Mas até com ela eu tinha vergonha. Eu me sentia culpada, fracassada, como se tivesse falhado em manter minha família unida. O pior, no entanto, era esconder a dor do meu filho. Ele era pequeno, mas percebia. Às vezes me encontrava chorando e perguntava com a voz doce: "Mamãe, você tá dodói?" Eu o abraçava e respondia: "Não, meu amor, mamãe só está cansada." Mas dentro de mim eu gritava, porque a verdade é que eu estava ferida de um jeito que não tinha remédio. Comecei a perder peso. A comida não tinha gosto. O corpo pedia descanso, mas a mente não desligava. Eu chegava ao trabalho exausta, com olheiras profundas, e mesmo assim tentava sorrir para não levantar perguntas. Mas até ali as pessoas comentavam. O silêncio da sala mudava quando eu entrava. Eu sabia que estavam falando de mim. Era como carregar uma cicatriz exposta. Marcos, por sua vez, não demonstrava remorso. Saía quando queria. Chegava quando bem entendia. Já não se dava ao trabalho de inventar desculpas. Um dia, quando tentei falar sobre o futuro, ele disse com frieza: "Você precisa aceitar que acabou." Aquilo foi como um tiro. Eu pensei em todas as promessas, em todo o esforço, em cada noite em claro, em cada renúncia. E ele dizia simplesmente: "Acabou." Eu chorei tanto naquela noite que achei que ia me afogar nas próprias lágrimas. O travesseiro ficou encharcado. Eu apertava o peito com as mãos, tentando estancar uma dor que não tinha forma. Era um buraco negro dentro de mim. Os dias seguintes foram um borrão. Eu ia ao mercado, cuidava da casa, levava meu filho para a escola, mas era como se eu não estivesse presente. Eu agia no automático, sem alma. A vida continuava, e eu apenas sobrevivia a ela. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo. A dor era insuportável, mas sempre que olhava para o meu filho, sentia uma chama frágil ainda acesa. Ele me abraçava com força, como se soubesse que eu estava despencando, e dizia: "Mamãe, eu te amo." Essas 3 palavras eram o que me mantinham em pé. Na solidão das madrugadas, eu me perguntava onde tinha errado. Será que eu não fui suficiente? Será que amar demais foi meu erro? Será que eu devia ter percebido antes? As perguntas rodavam na minha cabeça sem respostas. E a cada noite sem dormir, eu sentia que estava perdendo um pedaço de mim mesma. Eu precisei admitir. Eu tinha chegado ao fundo do poço.
Não havia mais ilusões, nem forças, nem fé em mim. Mesma, só dor, silêncio e uma solidão que doía mais do que qualquer palavra poderia descrever. Mas foi justamente no fundo do poço que eu encontrei a fagulha que me salvaria. Porque quando não há mais nada para perder, a gente começa a buscar dentro de si a força que nunca imaginou ter. E sem saber, meu filho seria o fio de esperança que me puxaria de volta à vida. Eu estava no chão. Não havia como negar. O fundo do poço tinha me engolido e eu me sentia como alguém que caminha em um deserto sem horizonte. Mas foi nesse mesmo vazio que algo começou a mudar. Não por mim, mas por ele, pelo meu filho. Um dia, depois de uma madrugada inteira sem dormir, sentei-me na beira da cama com os olhos inchados. O relógio marcava 6 da manhã. Eu pensava em como iria encarar mais um dia. Então ouvi passos pequenos vindo pelo corredor. Era meu menino, com o pijama amarrotado, os cabelos emaranhados. Ele parou diante de mim, colocou a mãozinha no meu rosto e disse: "Mamãe, você não sorri mais para mim." Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer traição. Eu chorei na frente dele sem conseguir segurar. Mas naquele choro algo despertou. Eu percebi que, se eu me entregasse de vez, não seria só eu quem perderia. Ele também perderia. E eu não podia permitir que o sofrimento do pai roubasse a infância do meu filho. Naquela manhã, fiz uma promessa silenciosa. Eu podia continuar despedaçada, mas jamais deixaria que ele crescesse sem ver sua mãe de pé. Eu seria forte por ele, mesmo que a força não viesse de mim. Comecei com pequenos gestos. Preparava o café da manhã com mais carinho. Sentava na mesa com ele, ouvia suas histórias da escola. Cada riso dele era como um remédio para minha alma. Ele falava das brincadeiras, das cores que aprendeu, dos desenhos que queria assistir. Eu me agarrava a cada detalhe. O mundo lá fora podia estar desmoronando, mas ali, entre nós dois, ainda havia vida. Nos dias mais difíceis, eu o buscava mais cedo na escola. Íamos ao parque. Ele corria atrás da bola e eu me sentava no banco, observando. O vento batia no rosto e por alguns minutos eu respirava alívio. Era como se a dor desse trégua só para que eu pudesse assistir ao sorriso dele. E quando ele corria até mim, abraçando minhas pernas e dizendo "Te amo, mamãe", eu me convencia de que ainda valia a pena continuar. Aos poucos comecei a reorganizar a rotina, não por mim, mas por ele. Preparei seu quarto com cores novas para que sentisse alegria. Cozinhei suas comidas preferidas, mesmo quando eu mesma não tinha apetite. Líamos histórias antes de dormir. E nos dias em que eu sentia vontade de chorar até desmanchar, eu esperava ele dormir para desabar. Durante o dia, eu me vestia de coragem. Minha mãe percebeu a mudança. "Você está mais firme", disse ela. Eu apenas balancei a cabeça. Não expliquei que a firmeza era um disfarce costurado de amor, porque no fundo eu ainda me sentia frágil. Mas percebi que fingir força, por vezes, se transformava em força real. No trabalho, as colegas ainda cochichavam, mas eu decidi não dar ouvidos. Passei a focar no que precisava ser feito, nas contas a pagar, no futuro que queria construir para meu filho. Pela primeira vez, comecei a pensar em mim também. Se Marcos não me valorizava, eu teria que aprender a me valorizar, mesmo que fosse um processo lento e doloroso. Houve uma tarde em que meu filho desenhou um coração com 2 pessoas dentro. Ele disse: "É você e eu, mamãe." Eu sorri, engoli o choro e pendurei o desenho na geladeira. Aquele papel simples se tornou meu amuleto. Cada vez que a tristeza ameaçava me derrubar, eu olhava para ele e lembrava: nós ainda temos um ao outro. Marcos, por outro lado, seguia distante. Já não fazia questão de esconder suas ausências. Eu decidi parar de implorar por migalhas. A dor ainda estava ali, mas a prioridade havia mudado. Eu não queria mais ser uma mulher mendigando amor. Eu queria ser uma mãe inteira para o meu filho. E foi nessa escolha que começou o meu recomeço. Porque mesmo sem perceber, ao cuidar dele, eu estava me cuidando também. Ao sorrir para ele, eu reaprendia a sorrir. Ao protegê-lo, eu me lembrava de que também merecia proteção. As noites ainda eram difíceis. Eu ainda chorava escondida. Mas agora havia uma diferença. Eu sabia que, quando o sol nascesse, eu teria um motivo para levantar da cama. O abraço pequeno que me esperava todas as manhãs era a prova de que eu não estava sozinha. Naquele período, percebi uma verdade simples e dolorosa. Às vezes, não encontramos força em nós mesmos, mas encontramos em quem amamos. E quando o amor é verdadeiro, ele nos levanta mesmo quando não temos pernas para ficar de pé. O meu filho se tornou o meu milagre, a âncora que me impediu de naufragar de vez.
E por ele, eu começaria a reconstruir minha vida. Não de uma vez, não sem tropeços, mas passo a passo, porque a dor da traição me derrubou, mas o amor de um filho me ensinou que sempre é possível se levantar. Recomeçar não tem cheiro de flor nem trilha sonora bonita. Tem fila de banco, consulta remarcada, boletos no ímã da geladeira e uma vontade diária de desistir. Eu não acordei iluminada. Eu acordei cedo. Fiz café, amarrei o cabelo, arrumei a mochila do meu filho e decidi que por mais que doesse, eu ia me mover. Um passo por dia. Um boleto por vez, um respiro de cada vez. No trabalho, pedi para aumentar minhas horas. A gerente me olhou por cima dos óculos, avaliando o meu rosto cansado, e perguntou se eu daria conta. Eu disse que sim. Não porque eu tinha certeza, mas porque eu precisava. Saí da sala com um turno extra e um nó na garganta. Liguei para minha mãe para combinar os horários do meu filho. Ela topou sem medir esforço. Vai, minha filha. Eu cubro. Aquela frase me abraçou por dentro. Comecei a organizar a casa como quem organiza a cabeça. Separei documentos, fiz uma pasta com tudo que dizia respeito ao nosso filho. Certidões, carteira de vacinação, recibos da escola. Anotei em um caderno os gastos do mês e passei a riscar cada conta paga como se fosse um troféu. A planilha era simples, mas me devolvia um controle que eu não sentia há muito tempo. Quando a mente embaralhava com lembranças, eu respirava e voltava para a planilha. Números não mentem. Dores às vezes enganam. No segundo sábado depois da decisão de me levantar, fui à unidade de saúde do bairro. Eu tremia de vergonha. Pedi encaminhamento para terapia. A moça do balcão me tratou com normalidade, e isso doeu e aliviou ao mesmo tempo. Preenchi formulários, marquei a primeira sessão com a psicóloga. Saí de lá com um papel na bolsa e a sensação de que pela primeira vez em meses eu tinha feito algo por mim. A primeira sessão foi difícil. Eu mal conseguia dizer meu nome sem chorar. A psicóloga, de voz calma, me deixou à vontade para ficar em silêncio quando eu precisasse. Pedi desculpas por chorar tanto. Ela disse que chorar é uma forma de respirar por dentro. Eu falei de Marcos, do flagrante, do vazio, do medo de não dar conta. Falei do meu filho. Falei da culpa. Ela me fez perguntas simples, mas que entravam como facas. O que é responsabilidade sua? O que é responsabilidade dele? Onde você termina e o outro começa? Saí com a cabeça pesada e o coração levemente desatado. Decidi voltar na semana seguinte. Em casa, passei a fazer pequenas coisas por mim. Cortei as pontas do cabelo sozinha, na frente do espelho, morrendo de medo de errar. Dei um jeito de consertar uma gaveta que travava fazia meses. Lavei o jogo de lençóis guardado para um dia especial e decidi que especial é dormir em paz. Coloquei o desenho do coração, eu e meu filho, num porta-retrato e deixei na cabeceira. Era minha bandeira. Marcos aparecia algumas noites, sem hora e sem cerimonial, para ver o filho. Eu respirava fundo, abria a porta, me mantinha firme. Conversávamos o mínimo, sem gritos, sem humilhações, sem implorar por nada. Uma vez, ele tentou o velho caminho. Você sabe como é? Aconteceu, pronto. Eu respondi com calma que o que aconteceu tinha consequências e que o nosso filho precisava de presença, não de sombra. Ele me olhou como se não me conhecesse. E era verdade. Eu estava me conhecendo agora. No trabalho, o turno extra me quebrou e me salvou. Eu chegava cansada, mas com a cabeça ocupada com tarefas concretas. Uma colega me ofereceu café e silêncio. Outra, que adorava fofoca, veio com perguntas curiosas. Eu aprendi a dizer, não vou falar sobre isso. No começo a voz tremia, depois saiu firme. Limites são músculos, doem para crescer. A escola do meu filho marcou uma reunião. Eu fui com a pasta de documentos debaixo do braço, pronta para qualquer crítica sobre atrasos ou tarefas. A professora, porém, sorriu. Disse que ele era carinhoso, que desenhava muitos corações e que andava mais sensível. Eu senti o golpe e o cuidado na mesma frase. Combinamos de manter um canal aberto. À noite, eu perguntei ao meu menino o que ele mais gostava na escola. Ele respondeu: quando você me busca e a gente come pão com requeijão no banco da praça. Anotei mentalmente. Pequenos ritos sustentam dias grandes. A terapia começou a me oferecer palavras para o que eu sentia. Luto, autoestima, fronteiras, autocuidado. Eu nunca tinha pensado em mim assim, como alguém que merecia cuidado que não fosse apenas o mínimo. A psicóloga sugeriu um exercício. Todos os dias, anotar 3 coisas que eu tinha feito por mim, por menores que fossem. No primeiro dia escrevi: tomei café quente,
Amarrei o tênis e caminhei 5 quarteirões. Disse não a uma pergunta invasiva. Pareceu bobo. Uma semana depois, a lista era um mapa do meu retorno. Houve recaídas. No domingo à noite, a casa parecia enorme e o silêncio me mastigava por dentro. Eu pegava o celular, abria as fotos antigas, me punha a comparar aquela mulher sorridente com a que eu via no espelho. Uma parte de mim dizia que era tudo culpa minha. A outra, mais nova e frágil, respondia: não é. Eu fechava as fotos, colocava uma música baixa e ia dobrar roupas. A vida não para esperar a gente sarar. O dinheiro seguia curto. Fiz um levantamento de gastos inúteis e cortei o que podia. Comecei a vender bolo no pote nas tardes de sábado. Fiz uma pequena lista de clientes no trabalho e na vizinhança. Meu filho me ajudava a colar etiquetas tortas nos potes, orgulhoso. Somos uma equipe, eu dizia, e éramos. Certo dia, a gerente comentou a abertura de um curso rápido de atendimento e planilhas oferecido por uma associação do bairro. Gratuito, à noite. Eu quase disse não por cansaço. Disse sim por estratégia. Minha mãe cobriu os horários. Fui. A sala era simples, as cadeiras, desconfortáveis, o conteúdo, direto. Eu anotei tudo como se daquela caneta dependesse o meu futuro. Talvez dependesse. 2 semanas depois, recebi um elogio formal pela organização dos arquivos do setor. Era uma frase pequena, num papel timbrado. Eu guardei no caderno como quem guarda um diploma. Quando cheguei em casa, mostrei ao meu filho. Parabéns, mamãe! Ele me deu um abraço desajeitado e um beijo grudado de chocolate. Eu ri alto. Fazia tempo que não ria assim. A advogada da assistência social me orientou sobre guarda, pensão, registros. Fui com medo, saí com informação. Informação também é cuidado. Abri uma conta só minha, reorganizei senhas, mudei o nome do titular da conta de luz. Detalhes. Mas detalhes constroem muros de segurança. À noite, quando tudo silenciava, eu encostava a testa na janela fria e agradecia por 3 coisas. Nem sempre eram grandes. Obrigada pelo sorriso do meu filho. Obrigada por conseguir pagar a conta da água. Obrigada por ter dito não quando eu quis mandar mensagem para quem não me faz bem. Agradecer não apagava a dor, mas clareava os contornos da coragem. Uma tarde de chuva, parecida com a de tantos começos e fins, minha psicóloga perguntou: o que é amor próprio para você? Eu fiquei muda. Depois de um tempo respondi: talvez seja não me abandonar de novo. Ela assentiu. Saí da sessão e andei devagar até o ponto. A água fria no rosto parecia tirar um peso antigo. Eu olhei minha mão segurando a bolsa e pensei: é isso. Não me abandonar. Ainda sentei no chão do banheiro algumas noites para chorar sem barulho. Ainda acordei assustada com sonhos de traição. Ainda tremi quando vi na rua um carro parecido com o dele. Mas tudo isso agora vinha acompanhado de um recurso que eu não tinha antes. Plano. Se eu caísse, eu sabia como levantar. Se a tristeza atacasse, eu sabia para quem ligar. Se o medo se instalasse, eu sabia que passaria. Não é que doía menos, é que eu me tornara maior do que a dor. No fim de um mês, olhei o caderno. Contas pagas sublinhadas. Lista de clientes do bolo no pote aumentando, 3 sessões de terapia feitas, um curso iniciado, um elogio recebido, noites com meu filho preenchidas por rituais novos. A casa continuava simples, o dinheiro continuava curto, o coração ainda tinha remendos. Mas havia uma ordem possível. Havia um caminho, e ele não dependia mais de alguém que não sabia ficar. Naquela noite fiz um jantar simples. Arroz, ovo mexido, salada de tomate. Meu filho disse que era comida de campeões. Nós rimos. Depois, lavamos a louça juntos, ele com o banquinho puxado para a pia. Coloquei-o na cama, li uma história, apaguei a luz. Antes de dormir, ele perguntou: mamãe, a gente venceu hoje? Eu pensei: vencemos sim. Ele sorriu com os olhos fechando e sussurrou: amanhã a gente vence de novo. Fechei a porta do quarto devagar. No corredor escuro, encostei as costas na parede e respirei fundo. A vida não tinha voltado a ser fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo de amanhã. Eu tinha um plano, um caderno, um desenho na cabeceira e um menino que me chamava de coragem. E no meio de tudo isso, eu tinha reencontrado alguém que eu havia perdido pelo caminho. Eu mesma. O tempo tem uma forma estranha de curar. Não é um sopro que apaga a dor de repente. É uma soma de pequenos dias em que a gente acorda, respira, faz o que precisa, chora escondida, ri sem perceber e, de repente, nota que o coração bate mais leve.
Eu não sabia exatamente quando, mas percebi que estava mudando. Antes, eu vivia com medo. Medo de não dar conta, medo de ser rejeitada, medo de nunca ser suficiente. Agora comecei a sentir outra coisa: coragem. Não era uma coragem barulhenta dessas de filme. Era uma coragem silenciosa, firme, construída tijolo por tijolo. As noites de insônia diminuíram. Eu ainda tinha sonhos ruins, ainda acordava às vezes com o peito apertado, mas conseguia voltar a dormir. O choro não desapareceu, mas deixou de ser desespero e virou alívio. Era como se cada lágrima lavasse mais um pedaço do passado que não me servia mais. No trabalho, eu já não era mais a funcionária exausta que baixava a cabeça. Eu era eficiente, proativa. Comecei a dar ideias para melhorar a organização do setor. A gerente me chamou para conversar. Você tem se destacado, Ana? Já pensou em tentar uma vaga melhor aqui dentro? Eu quase não acreditei. Saí da sala sorrindo sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu me vi como alguém capaz. Em casa, meu filho crescia cercado pelo nosso novo jeito de viver. Ele parecia mais leve. Já não me perguntava se eu estava triste. Em vez disso, me mostrava desenhos de árvores, casas, pessoas sorrindo. Um dia, trouxe um papel cheio de rabiscos coloridos e disse: "Essa é a nossa família, mamãe. Eu, você e a vovó." Meu coração se apertou, mas de orgulho. Ele entendia. Ele aceitava. Ele se sentia seguro. Passei a cuidar mais de mim também. Cortei o cabelo em um salão simples, mas saí de lá me sentindo outra. Comprei uma blusa nova, baratinha, mas que me fez olhar no espelho e dizer: "Você está bonita." Voltei a caminhar no final da tarde, ouvindo música com fones de ouvido. Descobri que podia gostar da minha própria companhia. Marcos, vez ou outra, tentava se aproximar. Aparecia para buscar o filho e por alguns minutos fingia interesse em como eu estava. Mas eu já não era a mesma mulher que um dia implorou pelo amor dele. Eu o cumprimentava com educação, mas sem abrir espaço. Ele percebeu. Tentou provocar, tentando dizer que eu estava diferente, fria. Eu sorri e respondi: "Não, Marcos. Eu só aprendi a me respeitar." Ele não soube o que responder. Os vizinhos que antes cochichavam começaram a me olhar com outro tipo de atenção. Eu não era mais atraída. Eu era a mulher que se mantinha de pé, que trabalhava, que cuidava do filho, que seguia em frente. Algumas até vieram falar comigo, contar suas próprias histórias, pedir conselhos. Eu nunca me vi como exemplo, mas ali entendi. Quando uma mulher se ergue, outras se inspiram. Minha mãe, emocionada, disse um dia: "Eu tenho orgulho de você, minha filha." Foi a frase que eu precisei ouvir a vida inteira. E naquele momento, ela veio como um presente tardio, mas perfeito. Na terapia, comecei a falar menos de Marcos e mais de mim. Eu falava dos planos, das metas, dos sonhos que eu tinha arquivado. A psicóloga me lembrava de uma verdade simples. Eu não era só uma mulher ferida. Eu era uma mulher viva. E estar viva já era motivo suficiente para escrever novos capítulos. Comecei a economizar pensando no futuro. Sonhava em fazer um curso mais longo, talvez até terminar a faculdade que tinha deixado para trás quando engravidei. Pensei em abrir um pequeno negócio, algo que me desse independência. Pela primeira vez o futuro não me assustava. Ele me chamava. Uma noite, depois de colocar meu filho para dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá. O vento batia leve, a rua estava silenciosa. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu lembrei de quem eu era meses atrás. Uma mulher despedaçada, sem chão, acreditando que não tinha saída. E comparei com quem eu era agora. Uma mulher cansada, sim, mas firme. Uma mulher que tinha aprendido a se reerguer com as próprias mãos. Eu sorri sozinha. Percebi que o amor que eu buscava desesperadamente em Marcos estava ali, dentro de mim, esperando para ser descoberto. E que o maior compromisso que eu tinha dali em diante era nunca mais me abandonar. Meu filho acordou e veio até a varanda ainda sonolento. Deitou a cabeça no meu colo e perguntou: "Mamãe, você está feliz?" Eu o abracei e respondi: "Estou aprendendo a ser, meu amor. E isso é a coisa mais bonita que pode acontecer." Naquele instante entendi de verdade, eu não era a mesma mulher. Eu era a mulher que renasceu das cinzas, mais forte, mais consciente, mais livre. E, acima de tudo, mais mãe. Hoje, olhando para trás, eu quase não reconheço a mulher que um dia eu fui. Aquela que se encolhia para caber no espaço que lhe davam. Aquela que mendigava por migalhas de amor. Aquela que chorava em silêncio, acreditando que não tinha saída. Eu a vejo com carinho, mas também com compaixão. Ela não sabia a força que tinha.
Eu não sabia a força que morava dentro de mim. O caminho até aqui não foi reto, nem rápido. Foram noites sem dormir, dias de choro escondido, conversas com minha mãe, sessões de terapia, abraços do meu filho que me salvaram sem ele perceber. Foram boletos pagos com esforço, risadas soltas em momentos simples, pequenas vitórias que juntas construíram a escada que me tirou do fundo do poço. Hoje eu sei que o maior milagre não foi Marcos ter ido embora. Foi eu ter ficado. Foi eu não ter desistido de mim. Foi eu ter descoberto que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Eu aprendi que família não é só quem prometeu estar ao nosso lado para sempre. Família é quem fica quando o mundo desmorona. É quem te olha com verdade, quem te chama para a vida quando você quer desaparecer. Para mim, família é minha mãe, meu filho, e essa versão renovada de mim mesma que eu aprendi a amar. Marcos segue sua vida. Não sei se é feliz. Não me importa. Eu não desejo mal, porque aprendi que rancor é corrente pesada que só prende a gente. Perdoei, não por ele, mas por mim. Porque eu merecia caminhar leve. E sabe, eu me descobri capaz de sorrir de novo. Descobri que não preciso de aplausos ou promessas para me sentir inteira. Descobri que sou mais forte do que imaginava. E que mesmo depois de uma traição, depois de uma queda, é possível se levantar. Meu filho é a prova viva disso. Ele cresceu vendo uma mãe que chorou, sim, mas que também lutou. Uma mãe que caiu, mas que levantou para continuar andando. E eu sei que isso vai marcar a vida dele. A certeza de que sempre é possível recomeçar. Eu continuo fazendo planos. Quero estudar, quero viajar com meu filho, quero dar a ele o que eu não tive. A certeza de que amor verdadeiro existe, mas começa dentro de nós. Se eu pudesse falar com aquela mulher que, meses atrás, chorava sentada no chão da sala, eu diria: levanta. Você não está sozinha. Você vai descobrir que existe uma versão sua mais forte, mais bonita, mais livre do que você imagina. Confie, o amanhã pode ser diferente. E é isso que eu quero deixar para você que me ouve agora. Não importa quão fundo você tenha caído. Não importa quem te feriu, quem te abandonou, quem riu da sua dor. Sempre existe uma saída. Sempre existe um recomeço. Pode não ser rápido. Pode não ser fácil. Mas é possível. A traição me quebrou. A solidão me feriu. O julgamento me esmagou. Mas o amor pelo meu filho me levantou. A terapia me orientou. O tempo me curou. E o amor próprio me libertou. Hoje eu caminho sem medo. Não porque não exista dor, mas porque eu aprendi a caminhar mesmo com ela. Eu sei que sou capaz. Eu sei que sou suficiente. Eu sei que mereço ser feliz. E essa é a moral da minha história. Quando tudo parecer perdido, lembre-se de que você ainda tem a si mesma. E dentro de você mora a força necessária para recomeçar. Se um dia você se ver quebrada como eu estive, lembre-se, cada lágrima pode ser o início de uma nova vida. Não desista. A dor pode ser o início da sua libertação. Hoje eu não sou mais a mulher traída. Eu sou a mulher que renasceu. A mulher que se reergueu. A mulher que aprendeu a amar a si mesma. E se eu conseguir, você também consegue. Não deixe que a dor defina quem você é. Deixe que ela te transforme em alguém mais forte. Porque, no fim, a maior vitória não é reconquistar quem te abandonou. A maior vitória é se reconquistar.